Olá, boa tarde a todos. Nesta sequência, nós trouxemos a palestra de amanhã, prevista para as 9 horas, para agora, que é exatamente sobre a multipropriedade de bens móveis. Eu gostaria de convidar, como palestrante, o Dr. Emílio de Menezes Guerra, para tomar assento. E, como debatedor, Dr. Dixmer. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Dr. Dixmer Valini. Dr. Dixmer, boa tarde. Bom, primeiro preciso apresentar o Dr. Emílio de Menezes Guerra, nosso colega em Minas Gerais, engenheiro químico pela UERJ, engenheiro econômico pela UFRJ, ex-advogado, especialista em registros públicos pela PUC, Minas Gerais, foi oficial registrador de imóveis e atualmente oficial registrador de títulos e documentos do primeiro ofício de registro de títulos e documentos de Belo Horizonte. É nosso primeiro secretário institucional do IRTD-PJ Brasil e também integrante do Comitê Técnico do NRTD-PJ. Como debatedor, Dr. Dixmer Valini, consultor jurídico do IRTD-PJ Brasil e advogado, mestre em Direito e Informática, especialização em Direito Civil e Processo Civil, especialista em Direito Notarial e de Registro, membro da Comissão de Direito Notarial e de Registro Público da OAB Distrito Federal, vice-presidente da Comissão de Advocacia Extrajudicial aplicado aos cartórios na subseção do Riacho Fundo, Distrito Federal, integrante da Comissão de Direito Notarial e de Registro do IBRAIM. E o mediador, para aqueles que ainda não me conhecem porque não querem. Porque eu já estou transitando no registro de títulos e documentos desde 1972. Isso, um deles. Então, eu diria, se eu fosse magistrado, talvez vocês estivessem me chamando de decano. Como eu não sou, podem me chamar de velho registrador. E nós estaremos aqui fazendo a mediação para uma matéria extremamente recente, que ainda não tem nem norma reguladora, tem um projeto de lei, e que a pessoa que vai tratar deste tema é o Dr. Emílio de Menezes Guerra, a quem eu passo a palavra. Bom, boa tarde a todos. Eu não tenho, assim, muita fluência para falar em público, então peço antecipadamente desculpas pela minha falta dessa fluência, mas a gente vai conversar aqui sobre o instituto jurídico que a gente deseja que seja criado no nosso direito, no ordenamento jurídico brasileiro, da multipropriedade sobre bens móveis. Como vocês já devem saber, foi criada recentemente a Lei 18777, se não me engano, de 2018, que criou a multipropriedade sobre bens imóveis, né? Todo mundo aqui, normalmente, todo mundo não, mas a maioria, eu acredito, que resida em condomínios imobiliários, né? Ou seja, horizontais, chamado antigamente de condomínio de lote, que agora está regulamentado, ou os edilícios, né? Que são os mais normais nas capitais, nas cidades grandes. Então, daí a gente já pode pegar o gancho para que todo mundo entenda o que se trata a multipropriedade imobiliária, que é basicamente a mesma coisa. Você tem um bem, uma coisa, né? No caso do imóvel, um bem imóvel, e você cria um condomínio especial, que foi criado no Brasil pela 4591 de 64, e aí você tinha lá as unidades condominiais independentes, né? E sobre isso, criou-se em seguida, em 2018, demorou um pouco, o Brasil foi lento nisso, criou-se o Instituto Jurídico da Multipropriedade Imobiliária sobre fração de tempo. Ou seja, um único apartamento, por exemplo, virou objeto de um fracionamento temporal desse direito de propriedade. Em vez de uma pessoa ser dona de um apartamento inteiro,
geralmente em regiões de veraneio, você pode ter 12 proprietários. Um dono do mês de janeiro, outro de fevereiro, até dezembro. Ou 30 dias indistintamente, de acordo com a regulação que se fizer no Estatuto, né? Bom, então, essa multipropriedade, dessa forma, fracionamento do bem por direito de propriedade por frações de tempo incidentes sobre o uso do bem, surgiu já no pós-guerra, principalmente na França, lá pelos idos de 1960, e depois se espalhou pelo mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, onde eu acredito que seja onde ela tem mais uso hoje em dia, e ganhou regulamentação entre os países diversas, né? Tem muitos países que consideram essa multipropriedade imobiliária, e também já passando para a mobiliária, como um direito real específico, não é um direito de propriedade independente. Outros já tratam como direito de propriedade plena, só submetido à fração de tempo, né? Ou seja, você dividiu o bem, a coisa, pela sua fração de tempo. A fração de tempo passou a ser o direito de propriedade exclusiva, né? Então, tal qual a multipropriedade imobiliária, nós podemos falar da mobiliária. Por exemplo, 12 amigos querem ter um barco, mas custo para adquisição daquele iate bonito que eles querem, talvez não esteja nos planos, dentro do orçamento de um deles só, nem a manutenção, ou então está no plano, dentro do orçamento, mas eles não querem ter aquele gasto, porque você manter um barco de uma marina é caro. Então, eles podem se juntar, comprar, e, aliás, isso já tem acontecido informalmente, aí compra-se um barco, 12 pessoas juntas, e eles vão intercambiando o uso desse bem, né? Isso já existe por aí, gente comprando carros de luxo, Ferraris, tem vários colegas que fazem isso, né? Que são amigos, mas aí tem uma relação de confiança, não tem assim, o direito. Então, é importante que essa questão seja regulada. É como aconteceu com os imóveis. Todo mundo conheceu como é que... Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Aqueles clubes que você tinha para exploração de imóveis, você se associava, acho que vocês que eram Motéis Clube do Brasil, tinha outros aí, Pargos Clube. Então, eles faziam o seguinte, você ia lá, eles construíam um centro de lazer, né, com vários apartamentos em regiões, geralmente de veraneio, praia, montanha, e associava as pessoas que tinham direito a usar as suas instalações, segundo regras estatuídas lá no contrato, que era imposto pelo instituidor, e cada um tinha o direito de usar aquele bem durante certo período do ano. Só que não tinha direito de propriedade, era uma relação obrigacional, né? Não tinha regulação, então as normas eram impostas pelo instituidor, ninguém tinha direito real de propriedade sobre aquilo, o que, inclusive, atrasou o desenvolvimento disso. Eu tenho notícias, não sei se é verdade, talvez o pessoal do Registro de Imóveis saiba dizer melhor, que depois que a Lei 13777, de 20 de dezembro de 2018, eu ouvi dizer que tem tido assim, uma verdadeira revolução nesse setor. Tem vários empreendimentos em implantação, outros já implantados, sobre multipropriedade imobiliária. E eu acredito que vai acontecer, talvez até mais, com relação à multipropriedade imobiliária. Por quê? Porque o universo é muito maior. No mundo, o imóvel, né, é uma coisa que está vinculada ao solo, como já se falou aqui bastante, né, o imóvel restringe. Você pode até fazer um edifício, né, multiplicar a possibilidade de imóveis pelos planos horizontais. Mas tem uma limitação, sempre tem. Agora, bem imóvel não tem, né? Tem algumas diferenças. Então, o que é a multipropriedade mobiliária? É a mesma coisa, praticamente, da multipropriedade por fração de tempo imobiliária. É a mesma coisa. Cada pessoa que tiver um direito de propriedade autônoma, independente dessa fração de tempo, terá o direito de uso e gozo daquele bem, segundo o período que ela contratou. Se for por tempos fixos, ela contratou usar aquele bem durante, sei lá,
um mês, ela vai usar aquele bem durante um mês. Claro que tudo isso pode estar sujeito a normas variáveis. Você pode ter um período fixo, outro variável, pode ser um sistema de sorteio, de rodízio, aí o estatuto é que vai dizer, né? O memorial de instituição de condomínio e a convenção, né? Então, é a mesma coisa. Então, acho que para a gente aqui, todo mundo já entende o que é o Instituto de Condomínio Edilício, autônomo, e a difração de tempo também, hoje em dia, né? Então, é a mesma coisa para a questão mobiliária. Então, não vou me deter muito nisso. Eu gostaria mais de falar das possibilidades. Bom, antes de passar isso, vocês podem ver que tem... Na Inglaterra, que passou ali, na Inglaterra, por exemplo, eles consideram direito real de propriedade sobre a fração de tempo, pleno. Outros lugares, como a Espanha, já é o direito ao específico de aproveitamento por turno, mas eles não, a disposição depende de anuência dos outros proprietários, multiproprietários. Portugal é mais ou menos a mesma coisa. Só para dar uma passada. Canadá também é um direito de propriedade. Estados Unidos, como tem várias legislações estaduais, mas acho que prepondera o direito de propriedade sobre a fração de tempo. A Argentina já é um direito real de condomínio especial, não é uma propriedade plena. Bom, aí tem isso. Chile não tem regulamentação específica. Uruguai, reconhecimento via autonomia privada, direito real atípico, ou seja, liberdade de contratar. A Colômbia tem uma lei para serviço turístico que regula isso e permite, mas não há consenso sobre a natureza jurídica, se é um direito real específico, se é um direito de propriedade, lá não tem definição. O México tem o direito, a natureza jurídica de direito real autônomo. Só passar uma pinceladinha de como está isso no mundo, né? No Brasil, entrando especificamente no que a gente precisa falar mais, a lei, como eu estava falando, a tal lei ali, 13777 de 2018, regulou apenas a multipropriedade imobiliária. Na época, existiam emendas que tratavam da multipropriedade imobiliária, mas os parlamentares, não sei por que razões específicas, não vem ao caso aqui, eles não quiseram regular tudo junto e deixaram para outra ocasião. Só que essa outra ocasião não chegou até hoje, né? Então, a gente tem até que tentar buscar isso, porque não só porque é bom para o RTD, realmente eu acho, minha opinião, de que a multipropriedade imobiliária para o RTD será muito bom, né? Vai dar um incremento bem grande nas nossas funções, mas para a sociedade será melhor ainda, porque a multipropriedade imobiliária pode propiciar um aumento geral até da eficiência da economia, por propiciar não só a cidadãos, como a empresas, fazer um uso eficiente de certos equipamentos caros que elas precisam ter. Por exemplo, data centers, você pode ter um grupo de empresas que constituam multipropriedade sobre um data center, que elas podem usar. Você vai, mas aí vai usar só um período do ano? Não, elas podem, vamos dizer que seja um data center. No memorial de instituição e na convenção, pode dizer que a empresa A tem direito a tantos dias por ano de usar o data center, a sua capacidade integral. Mas o regulamento pode converter isso em capacidade contínua, ano, entendeu? E regulando esse uso contínuo por todos, embora o direito de cada um seja sobre uma fração de tempo. Mas você converte isso no uso contínuo equivalente. Então, isso tem possibilidades diversas, né? Para satélites, por exemplo, máquinas de construção civil, equipamentos hospitalares, então, tem equipamentos caríssimos. Às vezes, pequenas clínicas não conseguem ter certos equipamentos caros, mas elas vão poder ter, se utilizando do mecanismo da multipropriedade. Vão ter um custo de manutenção menor, vão ter o acesso ao uso do equipamento e vão poder prestar um melhor serviço, com mais eficiência e tudo. Então, a economia tende a ter mais eficiência, em geral, com o uso da multipropriedade. E os cidadãos poderão ter acesso a veículos bens, né? Eu pensei em veículo, aí veículo. Bens que, de outra forma, não teriam acesso. Por exemplo, nem todo mundo pode ter uma Ferrari, mas, de repente, uma pessoa não pode ter sozinha, mas pode ter junto com outros 12 amigos. E um barco também, pode botar lá um barco em Angra, e todos conseguem em conjunto o que não conseguiriam sozinhos. Então, isso vai prover utilidades para a sociedade, bem-estar
e um incremento da economia, da circulação de riqueza de todos, dos cidadãos e do país como um todo, da sociedade brasileira. Como está escrito ali, 3 projetos tramitam hoje no Congresso Nacional. Até vou contar uma historinha. Tem um primeiro, se não me engano, do deputado José Medeiros, que é o 2419 de 2019, que foi apresentado lá no Congresso, foi o que me chamou a atenção. Aí eu fui ler o projeto dele, basicamente, são poucos artigos, não tem quase nada. Ou seja, ele nem cria o Instituto Jurídico da Multipropriedade Imobiliária, ele simplesmente diz que está criando a multipropriedade imobiliária e pronto. Não tem grandes regulações. Em face disso, eu já acompanhava esse assunto de multipropriedade inicialmente sobre imóveis. Eu estudei na UERJ, tinha o professor Ricardo Lira, que foi professor do Tepedino, que todo mundo sabe, Gustavo Tepedino, que cuida muito desse, é um dos doutrinadores desse tema, que ele era mais ou menos contemporâneo meu, acho que ele era monitor do Lira. E eu me interessava sobre esse assunto também, que o Lira sempre falava muito, inclusive direito de superfície, e eram assuntos que me interessavam. Eu voltei a ler sobre o assunto e resolvi redigir uma emenda. A ideia era fazer uma emenda a esse projeto, 2419. Aí eu fiz como emenda. Só que depois eu caiu a ficha de que, como emenda, não era o ideal. Era melhor fazer logo outro PL, porque ele não tratava de nada, eu ia emendar para escrever tudo, era até uma agressão. É mais ou menos fazer uma emenda para dizer assim, ó, esquece o que está escrito, vou fazer isso aqui. Então, era melhor apresentar outro. Aí, através do Rainei, eu tinha escrito na forma de emenda, transformei em PL, o Rainei procurou o deputado Eli Correia, né, que muito como é que eu vou dizer, de uma forma cortês, até legal, ele se interessou em apresentar, gostou, e apresentou o projeto. Só que, desde que foi apresentado em 2020, época da pandemia, né, tudo parou, ninguém tratou mais do assunto. Posteriormente, eles foram apensados esse foi apensado ao 2419, juntamente com o outro projeto que veio depois, em 2021, que é um que foi feito já tratando apenas de multipropriedade veicular. Acho que a preocupação era dizer que ia ser levado para o DETRAN. Só que, como a gente vai ver mais à frente, não cabe falar em registrar multipropriedade do DETRAN por diversas coisas. Porque, como eu disse, ao contrário da multipropriedade sobre bens imóveis, que, uma vez constituída, é sempre incidente sobre aqueles bens imóveis, que não se alteram, né? Pode até se alterar, ser destruído, mas a base física do imóvel vai continuar sendo a mesma, vai se reduzir aquele imóvel, em última instância, ao solo. Mas no bem móvel, não. Você pode começar com a multipropriedade sobre uma Ferrari, modelo X, de repente ela sofre um acidente, deixa de existir, e os multiproprietários podem decidir comprar outra Ferrari, se cotizar, comprar outra e manter o condomínio com outra Ferrari. Então, a mesma coisa um data center, um satélite. Então, a multipropriedade imobiliária tem diferenças cruciais com relação à multipropriedade imobiliária. Aliás, fiquei muito feliz de ver o doutor Carlos Elias de manhã falando aqui, que no projeto de Código Civil, a multipropriedade vai estar prevista, só que ele falou que a tendência é referir toda a legislação imobiliária para ser aplicada a bens móveis. A meu ver, muita coisa pode ser aproveitada, mas não tudo, obviamente, porque tem diferença. Por exemplo, a imobiliária, você pode substituir um bem que venha a perecer, né, por outro, e ela vai continuar existindo. E já a imobiliária, não. Se você tiver um edifício e ele ruir, você não tem nem a base física mais para coisa, não tem como repor, só construindo. Também pode, mas é diferente. A imobiliária, você pode, de imediato, repor o bem e continuar sem abalos a sua multipropriedade existir. E tem uma outra coisa também que eu vou falar mais à frente. Bom, então, voltando lá no projeto, então a gente apresentou esse projeto lá através do deputado Eli Correia, aí depois apareceu aquele outro projeto, que fez, falando sobre 2872/2021, falando sobre especificamente veículos, e dizendo que tem que ser registrado no DETRAN, uma coisa que é completamente... acho que não se adequa à coisa, porque, primeiro, que são órgãos de cadastro. Você não vai registrar a multipropriedade
sobre um veículo no DETRAN. A vida da multipropriedade, primeiro que ela é muito complicada. Para o DETRAN virar de órgão de cadastro regulador de condomínios especiais, né? Porque são complicados, como o edilício é complicado, e esse imobiliário vai ter complicações ainda maiores. Então, vai ser trocar o DETRAN por outro órgão, ele vai passar a ser outro órgão, ele vai cuidar só disso, porque não tem como. Além de tudo, a gente sabe que ele terceiriza. Na verdade, a ADI diz que o Estado que pode delegar pode decidir não delegar. É o que está lá. Eu acho até que a nossa classe come mosca esse tempo todo. Porque, na verdade, o Estado que pode delegar pode decidir não delegar. Só que ele delegou. O DETRAN delega. Ele não faz o serviço de registro, ele delega para as empresas privadas. Ao contrário do que está na Constituição. Mas isso é outro assunto. Então, eu vou me deter mais no projeto 3801, não só porque é a ideia nossa, mas como eu acho, sem fingir falsa modéstia nem nada, eu acho que é o único que tenta regular e criar o Instituto Jurídico da Multipropriedade Imobiliária. E aí é disso que eu vou falar. Ele pode não ser perfeito. Aliás, tem um parágrafo 6º lá, se não me engano, do artigo 1330B, né, desse projeto, que está sobrando. Não sei o que foi, eu viajei na maionese e botei um parágrafo lá que não era para estar ali, não tem nada a ver aquilo que está ali, está errado. Mas, tirando isso, eu, sinceramente, não vejo grandes erros no coisa não vejo inadequações, né? Eu falo, inclusive, de uma coisa que é muito importante, que eu acho que a maior possibilidade da multipropriedade imobiliária é você poder criar a multipropriedade imobiliária sobre o conjunto de bens. Aí eu falo, mas a multipropriedade incide sobre um bem só. Sim, mas você pode criar, por exemplo, um grupo com 10 embarcações, por exemplo, e um grupo de multiproprietários, proporcional a isso, talvez 100 multiproprietários, que vão dividir essas 10 embarcações por frações de tempo. E aí, o que você vai falar? Mas vai incidir a multipropriedade sobre 10 bens, a multipropriedade incide sobre o bem só. Sim, vai incidir sobre o bem só. Vão ser 10 multipropriedades, uma sobre cada embarcação, reunidas num conjunto com o mesmo memorial de instituição de condomínio, a mesma convenção e os mesmos aderentes, com as mesmas cotas. Então, cada um vai ter uma multipropriedade sobre um barco. Cada um vai ter 10 sobre cada barco. Então, você vai ter um grupo de 100 pessoas que vão ser multiproprietárias de 10 embarcações, uma a uma. E isso vai ser reunido num conjunto, segundo um mesmo memorial, segundo uma regulamentação, e vai ser, juridicamente, nós vamos ter 10 multipropriedades sobre barcos do mesmo tipo, os mesmos multiproprietários, as mesmas regras de incidente. Então, na prática, você tem uma multipropriedade imobiliária sobre um conjunto de bens. Por que imaginamos isso? Porque isso vai prover a maior probabilidade de uso para todos. Por quê? 10 pessoas, por exemplo, se usando uma embarcação, talvez não dê essa mesma flexibilidade. Você pode não querer usar o seu barco amanhã e ceder seu direito para outro. Isso, quando você, o número, a amostra, quem conhece estatísticas, quando a amostra é pequena, as coisas não tendem para a média delas, né? Você tem uma amostra pequena, pode ser que você não tenha uma tendência ainda definida. Se você tem um número maior dessa amostra, você tende a se aproximar daquela média, por exemplo, de desinteresse de uso, de você poder flexibilizar esse uso para os outros interessados. E vão remunerar também, se usar além da sua cota, vão remunerar, inclusive, aquele que não está podendo usar, porque ele, sei lá, está doente, não quis, viajou. E aí você tem uma flexibilidade maior para diversas coisas. Inclusive, se o único bem quebrar, ninguém vai ficar sem o bem, vai ter os outros. Entendeu? Então, você não vai ficar... Você tem lá uma máquina de construção civil, a empresa está trabalhando, aí quebrou aquela máquina. Eles vão ficar sem o serviço? Não, eles podem ter 10. Isso é um grupo grande. Então, eles vão poder ainda, de certa forma, diminuindo a sua disponibilidade de uso, mas vão continuar tendo outras 9, até de repor aquela que quebrou. E outras possibilidades que a gente podia falar aqui. Mas, assim, tenho certeza, vai ter mais flexibilidade ser participante de um grupo de multipropriedade imobiliária sobre um conjunto de bens do que sobre um único bem. E isso pode, a meu ver, pode criar uma possibilidade imensa
de novos negócios. Pode surgir empresas, por exemplo, de administradora de multipropriedade imobiliária, que criem grupos, inclusive vamos falar de veículos, pode criar grupos aqui em BH, pode criar em Maceió, em São Paulo, e criar um regulamento de intercâmbio entre esses grupos. Então, você viajou para Maceió, você não está com o carro aqui, você pode alugar o carro, mas você pode pegar aqui, de repente, a sua Ferrari lá do Rio, tem um grupo aqui também que você tem um intercâmbio com eles e tem uma disponibilidade, você pode pegar aqui e usar aqui. E coisas assim, né? Só uma das possibilidades. Então, você pode ter um novo ramo de negócio, que é a administradora de multipropriedade imobiliária, que pode desenvolver para diversos bens, coisas que a gente não está nem imaginando, e acho que a tendência hoje em dia é isso, é você ter um novo modelo de consumo, né, compartilhado, em vez de você ser o dono de uma coisa, se onerando por um custo imenso o ano inteiro, pagando o custo de aquisição enorme, perdendo o capital pelo custo de aquisição, né, o dinheiro empatado ali, você podia estar empregando em outra coisa. E você pode adquirir essa mesma utilidade na medida do que você precisa, se onerando menos na manutenção, entrando no grupo de multipropriedade. Tem coisas que talvez sejam mais adequadas a isso do que outras, com certeza, né? Bom, então, o que esse 3.801.220, ele propõe inserir um novo capítulo no Código Civil. Acho que é no livro 1, título 3, capítulo 6A, 1330A, aqui. Os artigos que a gente está sugerindo aí. São 4 seções. Tem 4 seções. Uma fala da criação, não me lembro bem aqui agora, mas a gente faz a regulação de tudo o que é necessário, a criação do instituto, definição das coisas, porque em comparação com os outros, né, os outros projetos, o nosso procura regular tudo, desde a criação, o registro inicial, só aqui. São 4 seções. Uma que trata da instituição da multipropriedade imobiliária, a seção... Não, primeira é conceituação e característica, seção 1, seção 2, da instituição da multipropriedade imobiliária, que você vai dizer onde que vai registrar, como vai ser, o domicílio do condomínio, que basicamente vai ser onde tiver a maior parte dos proprietários de fração de tempo, propriedade exclusiva. Depois, os direitos e obrigações do multiproprietário. Depois, a seção 4 já trata da transferência da multipropriedade. E, por fim, a administração da multipropriedade. Com vários problemas inerentes à coisa, a gente tenta regular tudo. E sobre a transferência da multipropriedade, é bem falar, a gente optou pela criação de um direito real de propriedade plena sobre a fração de tempo. Como eu acho que é a melhor tendência no mundo, a gente viu em diversos países, é essa. Inclusive, seguindo a trilha do condomínio especial imobiliário. Pois não? Sim, a responsabilidade civil sua vai ser sobre a sua fração multiproprietária. Agora, se o bem, por exemplo, um veículo que está sobre multipropriedade atropelou alguém na rua, estava sob seu uso, a responsabilidade civil vai ser sua, porque isso vai estar tudo regulado. Não sei se eu atendi. Não subsidiariamente dos outros multiproprietários, não, somente minha. É só sua. É como se caiu um jarro do seu apartamento durante o seu uso da fração de tempo lá, num condomínio que você tenha na beira-mar lá, e você seja a proprietária do mês de janeiro, caiu um jarro na cabeça de alguém, você que vai responder, não são os outros multiproprietários. Entendido. É porque eu fiquei confusa se todos os multiproprietários respondessem solidariamente. Não. Ou eu somente. Não. Só você que vai responder. Porque, Perfeito. No caso, é propriedade plena sua naquele período de tempo. Sim. É porque numa sociedade respondem subsidiariamente, né? Não, mas aí não, é diferente. A regulação lá deixa claro isso. É só para esclarecer essa questão mesmo. Não, seria semelhante à da multipropriedade imobiliária. Você não pode repassar a responsabilidade
para os outros, porque foi você que cometeu durante o seu uso pleno, que você tinha pleno domínio da coisa. Né? Inclusive, aproveitando, você também vai poder usar, fruir do bem, né, dar-lhe locação, incomodato, e poder dispor, seja inter vivos e causa morte, como toda propriedade plena. Emílio, me permita, já que estamos falando de projeto de lei, eu queria contar uma história rápida, que não tem a ver com a multipropriedade imobiliária. A história é muito engraçada. Na 14382, a gente lutou muito na 14382, e batemos perna demais na 14382, corremos para cima e para baixo. E, numa dessas angústias, eu corri na liderança do MDB na Câmara. Cheguei para o líder do MDB e disse: deputado, você tem que me ajudar, porque o relatório que vem aí, o parecer do relator que vem aí, é devastador para o RTD-PJ Brasil. O deputado virou para mim e fez: Rainei, você já falou com o relator? E eu disse: não falei ainda. Ele fez: vá falar com o relator, que quando o relator ouvir você volta e fala comigo. Muito bem. Em outro momento, eu não consegui falar com o relator não me dava espaço. O relator estava em Paraíba, se eu não me engano, em outro local, e ele não me dava espaço absolutamente de jeito nenhum. Eu voltei para falar com o deputado, líder do MDB, e disse: deputado, me ajude. O parecer que vem da 14382, que não é o primeiro parecer, ele é muito ruim para os cartórios do Brasil. E ele disse: Rainei, você já falou com o relator? Eu fiz: não, eu não falei com o relator ainda, eu não consigo falar com ele de jeito nenhum. Não bate na porta, não abre, bate na porta, não abre. E fomos para o plenário da Câmara dos Deputados, gelados, possivelmente mortos, e fiquei na Câmara dos Deputados naquela angústia com a minha assessoria. O Fernando Antônio estava conosco na assessoria, não sei se o Fernando está por aqui hoje, o Fernando está ali, na assessoria, né, Fernando? Que agonia, que angústia, que angústia. E nós estávamos lá parados, e, de repente, entra o relator para fazer a leitura. E o relator era o líder do MDB na Câmara. Era o líder, exatamente a pessoa. Ele dizia: olha, o outro relator não apareceu. O deputado Arthur Lira nomeou imediatamente um novo relator, e o relator leu o projeto original sem nenhuma alteração, e hoje nós temos a 14382 por conta disso. Eu queria uma salva de palmas para o líder do MDB, deputado Isnaldo Bulhões, aqui de Alagoas, e agradecer ao Isnaldo o esforço, e eu sabia que o relator ia ler, né? E o relator era ele. Não. Olha, agradecer a todos nós. Hoje, a 14382, o SERP, os operadores nacionais, graças ao deputado Isnaldo Bulhões, pelo trabalho que ele fez na Câmara, Emílio. Aproveitando o gancho, a gente conta também para a gente aprovar a multipropriedade imobiliária. Aliás, o doutor Carlos Elias está aí. O doutor Carlos Elias também, que diz que está na comissão lá, vamos pedir para ele tentar incluir o 3801, nem que seja tudo, pelo menos boa parte, porque ele tenta regular aquilo que os outros projetos não fazem. Entendeu? Então, repassando aqui, o que o 3801 faz? Ele propõe a inserção de um novo capítulo no Código Civil, com os artigos de, se não me engano, é 1330A a Q, a letra Q. Aí depois ele cria o Instituto Jurídico de Condomínio Especial Multipropriedade sobre Bens Móveis, por fração de tempo, né? Define a sua natureza jurídica como de direito real de propriedade plena, estabelece regra para a constituição, funcionamento e a sua extinção, prevê a multipropriedade sobre o conjunto de bens homogêneo, para dar maior flexibilidade e utilidade à multipropriedade. Como eu já disse, não tem nenhuma barbaridade jurídica, são várias multipropriedades reunidas sobre uma mesma regulação e mesmos sócios, né, vamos dizer, sócios associados, né? Multiproprietários, né, associados, vamos falar o nome certo. Vários multiproprietários. Bom, deixa eu seguir aqui em frente. E ele também prevê o registro no RTD, que tem um potencial grande para alavancar os serviços do RTD. Eu acho que só isso aí pode nos dar, com o tempo, não de imediato, tanto serviço ou mais do que o registro de imóveis. Estabelece direitos e deveres dos multiproprietários, regula a administração da multipropriedade, falar dessas coisas todas, tal. E alinha-se às tendências internacionais de regulamentação com propriedade plena, que, a meu ver, é a melhor. Tá? Pode falar, Vanessa. Esse projeto, eu vejo ele beneficiando muito
a população trabalhadora. Por exemplo, taxistas, eles muitas vezes eles trabalham só um período do dia. Isso. Então, eles compram o carro, né, juntam 2, 3, 4, para comprar um veículo para rodar 24 horas, usando o mesmo veículo, o mesmo número de contato para os clientes, cada um tendo seus dias e horários determinados. Então, na verdade, o direito ele sempre surge o quê? Do uso, costume, doutrina, necessidade, por último, a lei. E ela vai vir, esse projeto está vindo justamente para regulamentar uma necessidade que já tem e casos que a gente sabe, né, que aumenta a cada dia, de uso prático da multipropriedade. Parabéns. Isso aí que você falou já é aquilo que eu falei. A gente não pode imaginar todas as necessidades que serão atendidas pela multipropriedade. Essa é uma. Eu mesmo viajei com um cara do Uber que ele me disse que só um período da semana que ele trabalhava, ele dividia o carro com outro colega. Quer dizer, esse pessoal vai poder ter seu próprio carro, cada um tendo o seu direito garantido, porque hoje em dia vai ficar naquela relação de confiança que não é bom. Isso dificulta o trânsito dos bens, né, a circulação de riqueza. Quando você regulamenta, como aconteceu dos imóveis, os empreendimentos estão pipocando pelo país inteiro, porque agora vai haver segurança jurídica, né? Eu espero que aconteça o mesmo com isso aí. Como vocês viram, tem uma variação da regulamentação entre os países que reflete, né, tradições jurídicas diferentes, né? Geralmente, a tradição jurídica pesa na hora dessa regulamentação. No Brasil, nós, graças a Deus, temos a tendência a regular esses condomínios, tanto o edilício comum como o multiproprietário, como o direito real de propriedade, já está regulado, e a gente espera que também seja regulado da mesma forma esse imobiliário, né? E falando sobre, é uma necessidade muito grande, portanto, que a gente faça o quanto antes uma legislação que propicie esse trânsito desses bens e essa utilidade seja provida à sociedade brasileira, criando maior eficiência, maior acesso aos cidadãos a esses bens, porque é uma necessidade premente, porque isso já acontece informalmente e não é bom. A informalidade sempre trava o progresso, ela não deixa a coisa desenvolver todo o seu potencial. Mas ainda não acabamos não, gente, desculpa. Bom, aí, como eu falei, são 5 sessões, tratando de todos os aspectos do condomínio multiproprietário sobre bens móveis. E também tem uma mudança lá, que a gente inseriu na lei, antes dessas últimas mudanças que teve aí, né? Então, a gente vai ter que renumerar, inclusive, lá. A gente mudava o 129, criando o inciso 10, que agora já existe, então é só mudar. Mas, inclusive, acho que criou o 129A também lá, que a gente regula o registro disso. E por que, eu queria falar, bem, lembrei, por que não pode ser registrado no DETRAN, por exemplo, a multipropriedade de veículos? Por que não pode ser registrada na Capitania dos Portos da Aeronáutica sobre embarcações e nem naquela da ANAC sobre aviões? Por quê? Porque, primeiro, num único registro de um bem não vai dar conta disso, porque se o bem perecer, a gente vai poder substituir esse bem. E como é que fica? O condomínio está vinculado àquele bem lá no DETRAN, aí o bem trocou, você troca o bem, não vai ter estabilidade o condomínio, porque você vai estar trocando o bem. Então, o registro não vai ser mais aquele, vai ter que ser outro registro, então acabou o condomínio. Cada vez que oferecer o bem, acabou o condomínio, vai ter que criar outro. E isso não é bom. E também, pior ainda, quando for um conjunto de bens, aquele grupo, aquela multipropriedade sobre o conjunto de bens não está vinculada a um único bem, não está vinculada a uma única embarcação, a um único veículo e nem a uma única aeronave, um helicóptero, ou seja, um pequeno avião. Ela está vinculada a um conjunto de bens, entendeu? Então, não pode ter vinculação a a um único registro. No caso, vamos falar uma única matrícula. Então, a gente está propondo que há uma dissociação entre o registro do bem, que não precisa mudar. Se eles querem que o veículo seja registrado no DETRAN, que continue. Se as embarcações são registradas lá na Capitania dos Portos, continue também. E na ANAC, as aeronaves. Não tem problema. Elas vão continuar sendo registradas lá. Só que lá vai constar como proprietário desses bens submetidos à multipropriedade o condomínio multiproprietário tal. Certo? E esse condomínio multiproprietário vai estar sempre registrado no registro de títulos e documentos. E aí a gente cria, inclusive, as normas de criação de matrícula, que eu sugiro lá um sistema que seria
o ano, o mês e o dia que foi criada aquela matrícula, para ter um histórico temporal, o CNS da serventia que criou, porque isso a gente ficaria lá no CERP, né? Na época eu falava Central Brasil, porque não tinha o CERP ainda. Aí ficaria lá. E aí depois o CNS da serventia e o número de ordem dentro da serventia que criou. Só que isso seria uma matrícula nacional, porque se alguém quisesse transportar o domicílio desse condomínio, ele poderia também. Agora todo mundo quer que, sei lá, o pessoal mudou, não está morando mais ali, quer mudar do Rio para São Paulo. Você pode mudar. Você vai mudar, o condomínio vai continuar o mesmo, você vai levar para São Paulo. Entendeu? Porque você vai ter uma matrícula nacional, só para ter uma matrícula nacional que vai ter essa numeração. Ano, mês, dia, CNS e o número de ordem do cartório que criou. Isso vai ficar lá no CERP. Vai ser uma matrícula nacional. Até uma sugestão para quem está criando aí a nomenclatura da CNG. Na sua proposta aí, você pensa como é que seria delimitada essa propriedade no tempo para o bem imóvel, né? O bem imóvel, a própria lei já prevê lá a forma como ela tem que ser, ela tem uma certa rigidez, né? Você tem a sua propriedade durante um determinado mês ou durante uma determinada semana e tal. Agora, com bem imóvel, pode surgir outras necessidades, né? Basicamente, você vai regular por fração de tempo. Vamos dizer assim, você tem quantas semanas no ano? 50 e pouco, né? 52, né? 54, 52. 54. Vamos dizer que você tenha, num grupo, no conjunto de bens, 54 bens, seja de que bens. Só para a gente hipotetizar, é um grupo bem grande isso aí, né? Mas só para a gente pensar. Aí cada um tem uma semana, que é pouco, né? Porque não vai ser o normal, mas só para pensar. Então, você vai ter, cada um, direito de usar 12 dias. Mas você pode ter normas no memorial de instituição de condomínio de fazer intercâmbio disso, de acordo com a disponibilidade. Por isso que é bom ter um grupo grande. Alguém não está podendo usar naquele período, já coloca lá, disponibiliza, ou seja, a pessoa tem que marcar que quer usar, que quer exercer o seu direito. Se ele não marcou, está livre, aí o outro vai lá e pode usar. Aí vai ter toda uma regulação estatutária, né? Assim, numa convenção... no memorial e principalmente na convenção de condomínio, que pode mudar, inclusive. Não fixado diretamente na lei, né? Teria que ser aí estabelecido numa convenção, a lei, né? procura criar as coisas básicas para poder proteger todo mundo, né? Inclusive, no projeto também, nesse PL, a gente fala que se aplica subsidiariamente tanto a lei de instituição do condomínio multiproprietário de imóveis, quanto o Código de Proteção do Consumidor também, para evitar práticas abusivas. Mas essas regras todas que vão regular a vida... Eu imaginei uma outra aplicação, por exemplo, com equipamentos agrícolas, né? Uma Sim. colheitadeira e tal. Você pode ter diversos equipamentos divididos entre os Muita fazendeiros coisa. ali. E isso varia muito com relação ao tempo de utilização, né? Depende da safra, depende de uma série de coisas. É outro setor que vai ter muita utilidade, porque geralmente você usa certos equipamentos na agricultura, é sazonal esse uso. Na época da colheita, você tem aquelas colheitadeiras enormes. E o custo disso para um agricultor deve ser enorme, né? Para depois manter aquele equipamento parado o resto do ano, né? Ou então boa parte dele. São tantos usos que uma vez eu fiquei pensando, tem muita coisa, então não dá nem para a gente ficar falando sobre isso. Mas tem muito uso que vai surgir que a gente não está nem imaginando. Mas é isso, não vai ter regra rígida. A minha ideia era só para não deixar a lei engessar isso, né? A lei tem que dar uma liberalidade para que seja convencionado entre os Sim, a lei não amarra isso. Ela não amarra, ela procura definir os tipos. Inclusive, fala sobre aquelas coisas que é o uso potencial. Se você tiver, por exemplo, data center, você não quer usar o data center só um mês, um ano, se tiver 12, um por mês, você não vai querer usar. Você vai colocar no memorial de instituição de condomínio, ou na convenção, ou nos dois, que aquela fração de 30 dias que você tem no ano, você pode converter ela em potencial de uso contínuo, e já faz a conta, né? Matematicamente, tudo sai direitinho. Já vai estar previsto no memorial, e todo mundo vai poder usar isso da maneira necessária, de acordo com a regulação. Entendeu? Ela não é engessada pelo que a gente está propondo aí. Entendeu? Doutor Emílio? Doutor Emílio? Oi, desculpa. Você estava vindo dali? Apesar do tempo estar esgotado, mas surgiu aqui uma dúvida a desculpa, respeito gente, no tocante à convenção condominial. Nós estamos acostumados pela Lei de Registro Público, quando se fala em convenção, você chegou a falar em estatuto. Estatuto, talvez até naquela versão associativa ou mesmo fundacional. Neste caso, como se trata de um
condomínio, a norma reguladora convencional será uma convenção, registrada em títulos e documentos. Sim, tudo vai ser registrado em título e documento, tanto o memorial de instituição de condomínio quanto a convenção. Inclusive, tem uma regra, por exemplo, você e ele resolvem construir uma multipropriedade imobiliária. Vocês têm lá, você já tinha 6 Ferraris, você é um milionário, ele também tem outras 6, você vamos criar um grupo, porque a gente fica com esse troço aqui na manutenção. Aí ele dá 6, você dá 6. Vocês criam o grupo, ou então vocês vão comprar, melhor ainda, vocês vão comprar. Vocês decidem fazer um grupo de multipropriedade para o conjunto de bem, 12 Ferrari. Né? Aí você compra 6, eu compro 6. Vocês dois são instituidores. Aí vocês vão no memorial lá e levam no RTD para registrar tudo e diz, não, nós vamos comprar. Aí vocês podem registrar seguindo tudo que está lá na lei. Diz que o memorial tem que ser apresentado, a minuta de convenção, igualzinho à imobiliária. Muito, muito parecido. Aí você vai lá registrar, mas esse registro vai ter validade sob condição suspensiva de vocês comprovarem a compra do veículo. E registrado, no caso da Ferrari, lá no Detran, que é lá que se registra hoje, espero que não seja no futuro, mas aí vocês vão comprovar. Isso vai ser a condição suspensiva de passar a existir o condomínio multiproprietário de bens móveis sobre as 12 Ferrari. Se vocês não trouxerem o comprovante para averbar lá na matrícula que foi aberta desse condomínio multiproprietário, ele não vai estar efetivo. Ele vai estar existindo lá, o registro, mas ele não vai ter eficácia. Não vai ter validade nem eficácia operacional. No tocante ao registro do Detran, de fato, tem o registro do veículo, se adapta para isso. A alienação fiduciária, o Detran não registra. Tem uma mera anotação. Não, tem bens móveis que só são registrados mesmo. O local do veículo, do bem, vai estar constando que o condomínio de proprietário que é dono. Mas esse local pode ser o próprio RTD, pode ser o Detran, pode ser a ANAC, pode ser a Capitania dos Portos. Boa tarde a todos. Eu estava até comentando mais cedo com o Emílio. Pô, a gente vai fazer amanhã, sexta-feira de manhã, 9 horas, todo mundo fresquinho, acabando de tomar café da manhã, vai estar todo mundo atento, né? E aí a gente foi premiado com a hora do almoço, né? Todo mundo com fome, todo mundo já cansado. Mas o que eu vou dizer, né? Depois do Emílio, que ele veio, chegou se desculpando, vocês perceberam, né? Não sei falar em público, não sei o quê, e nos deu uma aula dessa. Não tenho muito mais o que dizer, né? E para fazer um parênteses aqui, quem não conhece o Sherman, por favor, venham conhecer. Que é sim um decano, né? É o velho registrador, mas com conhecimento absurdo e uma gentileza que só quem conhece sabe como é que é. Né? O Emílio está aí de prova e os que conhecem não me deixam mentir. Eu decidi fazer desse lado de cá porque o pessoal daqui é mais carente, tá? Todo mundo fala do lado de lá e ninguém fala para o povo do lado de cá, não é verdade? E fica todo mundo para lá. Mas hoje eu vou falar daqui. Eu falo daqui. E, primeiro de tudo, antes de mais nada, eu queria agradecer o Rainei pelo convite, né? Agradecer o Sherman pela apresentação e o Emílio por essa palestra, efetivamente, e me coube ser o debatedor, né? Vou primeiro falar algumas palavras e depois vou fazer algumas provocações, se ainda sobrar tempo. Vocês não sabem, mas bem aqui tem um reloginho que fica contando o tempo assim, e quando o tempo acaba, fica piscando em vermelho. Nossa, acabou o tempo. Mas eu não pretendo gastar todo o tempo, não, porque eu sei que está todo mundo com fome, né? E a multipropriedade, então, vamos lá direto para o assunto. A multipropriedade aqui, ela chega num tempo, né, que como a Vanusa falou lá de dentro, a gente está tentando trazer a lei para a realidade. A gente está num tempo de economia colaborativa. A gente mudou o conceito de propriedade, de consumo. Está aí Uber para dizer isso, economia colaborativa, Airbnb. Acredito que boa parte não, mas alguns de vocês estão aí no Airbnb, alugaram um apartamento para estar aqui pelo Airbnb. E muitos outras formas de economia colaborativa. Temos fisicamente aqueles coworkings, né, que são... Tudo isso é forma de economia colaborativa. E a multipropriedade, ela surge, né, surgindo pelo menos no Brasil, Emílio falou que já no pós-guerra isso já existia, ela surge justamente aqui no Brasil, nesse período, e que é o período que a gente não tem mais escapatória, a gente tem que regular isso, né?
Temos que regular, a economia demanda isso. E nós tivemos aqui, então, vem essa necessidade, e a gente já tem a experiência do imobiliário, né? E eu vou até fazer um parênteses aqui, eu não vou chamar de multipropriedade mobiliária, porque confunde muito com imobiliário. A gente andando pela Câmara por conta desse projeto, Fernando Tunes está de prova nisso, a gente fala, a gente veio aqui falar sobre o projeto de lei da multipropriedade imobiliária, mas aí os deputados falam, mas já não existe um projeto de lei lá dos imóveis, não sei, não, é mobiliária, é de bens móveis. Então, para não confundir, sobre bens móveis, sugerindo, né, vamos adotar essa prática. Eu sei que imobiliário é o termo técnico, mas... Eu uso os dois nomes, mas é o melhor mesmo para não confundir, sobre bens móveis. Multipropriedade de bens móveis. A gente está falando ali, do carro, é do barco, é do avião, é do trator, né? Até alguns móveis que não são tão móveis assim, os aerogeradores, por exemplo, das eólicas, né? Quem sabe? Mas é isso, a gente tem essa necessidade. E ela vem surgindo a necessidade dessa onda da economia colaborativa, da economia compartilhada, e a multipropriedade de bens móveis está totalmente adequada a isso. Na verdade, a gente quer adequar a legislação à nossa realidade, exatamente como a Vanusa comentou um pouco mais cedo. E aí a gente tem a multipropriedade. Era uma propriedade múltipla, é um condomínio. E aí eu faço um parênteses, já que, para tratar justamente disso, é um condomínio, não é uma pessoa jurídica, né? Ela não é uma pessoa jurídica, é efetivamente um condomínio. Por isso que o Emílio fez questão de colocar, né, condomínio especial, né? Então, é um condomínio como o condomínio edilício é, né? Não há uma personalidade jurídica na coisa. Então, é um condomínio. Mas é um condomínio que ele pode ser demandado. Ele pode ser sujeito também, né, autor de demandas. É bom falar, a gente está prevendo, inclusive, que ele vai ter capacidade processual ativa e passiva, representado sempre pelo síndico, né? Perfeito. É isso. Então, assim, e é esse é outro ponto. Haverá um síndico, haverá alguém responsável pela administração da coisa ou das coisas, né? E isso é muito importante. Isso é uma questão muito interessante. E o fato de ser um condomínio, a gente tem toda aquela necessidade de regulamentação do uso da coisa e das responsabilidades pelo uso. A colega lá perguntou, como é que fica a responsabilidade, né? Isso vai estar regulado, mas a lei já garante. Você é responsável pela sua unidade. Pela sua unidade. Unidade autônoma, né? Eu vou chamar assim, mas a gente confunde um pouco com imóveis, mas é uma unidade autônoma. A diferença é que você é um condômino, você é um coproprietário daquele bem, sim, mas você o é de uma fração de tempo. E é isso que define a multipropriedade, tanto mobiliária, eu quis dizer, quanto de bens móveis. É a fração de tempo. Então, você é dono daquele bem, e o Emílio falou em propriedade plena, você é o dono daquele bem, é o dono exclusivo daquele bem, ele é seu para você fazer o que quiser durante aquele tempo. E é isso que é a multipropriedade. E você faz o que você quiser. Evidentemente, você não vai destruir o bem. Exatamente. Claro. Seguindo as normas. Seguindo as normas de utilização, né? E aí a gente tem uma série de questões, uma série de problemas que decorrem disso. E é isso que o projeto de lei e a lei vai regulamentar, né? E é essa a grande importância de uma regulamentação. Porque hoje já existe a multipropriedade, eu vou colocar entre aspas. Eu sou de Brasília. Brasília tem, se não a primeira, a segunda maior frota de embarcações do Brasil. Eu acho que perde só para o Rio de Janeiro. E lá a gente só tem um lago. Mas tem muito barco. E lá existem empresas, e não é uma só não, são várias empresas que elas adquirem a embarcação e vendem cotas dos barcos. E cotas dos barcos para você usar como?
fração de tempo. Você usa a fração de tempo daquele barco, uma fração de tempo específica que você tem daquele barco. A empresa está ali, ela gere o barco. Problema disso, Emílio falou, relação estritamente obrigacional. Não há propriedade, não há direito real. O direito real é exclusivo do proprietário, que é a empresa que faz essa gestão. Não há direito real, você não é proprietário. Você não consegue dispor livremente. É meramente obrigacional. E se a empresa falha, o barco é penhorado, é alienado, ou qualquer coisa que acontece. As execuções vão cair no bem. Você Vão tá lá atrás do pagando. bem. E o bem é de quê? É da empresa. É de mais alguém? Não. É um direito puramente obrigacional. É hoje o que existe no Brasil. Assim como existe dos barcos, existe de carros e existe de aeronaves. Isso para falar os que estão aqui na cara, o que a gente consegue ver. Né? E isso é essencialmente a necessidade que a gente tem de regular isso. É a necessidade de um projeto de lei para regular. Transformar esse direito obrigacional em um direito real. E eu não preciso falar para vocês, notários e registradores, efetivamente, né, a diferença do direito obrigacional para o direito real. Tá? Essa era a pequena introdução que eu queria fazer, e aí eu começo as provocações. Né? É muito fácil a gente falar do condomínio de imóveis, porque o imóvel está ali, fixo no lugar, pronto e acabou. Né? Mas de bens móveis, esse imóvel está cada dia num lugar, pode estar cada dia num lugar, né? Com algumas raras exceções, que é difícil o transporte, mas se a gente estiver falando de avião mesmo, hoje ele está aqui em Maceió, amanhã ele vai estar, sabe-se lá onde, né? A depender do uso e da pessoa. E isso, num primeiro momento, me salta a questão do domicílio. Quando alguém for atrás desse bem, ele estará onde? Assim como os proprietários podem ser eu de Brasília, Emílio de Belo Horizonte, Xermão de Belém. Rainei de Maceió. E qual que é o domicílio desse bem? Onde é que esse bem vai ser localizado, se for necessário? Essa é uma provocação para a gente, porque são coisas que temos que refletir. Né? A outra provocação, as penhoras, e aí está muito relacionado, penhoras e constrições, e não só constrições, garantias, né, efetivamente, porque se o bem é meu, aquela fração de tempo é minha, eu posso dispor livremente, eu posso oferecer em garantia. Então, eu tenho uma fração de um avião que vale 6 milhões de reais, eu tenho lá dividido em 10, eu tenho 600 mil ali, que são meus. Eu posso dar aquilo em garantia. Como é que eu farei o registro disso? Como é que se fará a consulta? Né? Então, assim, é mais uma provocação que eu vou deixar o nosso mestre aqui, que é o dono do projeto, para falar. A busca e apreensão, esse tipo de coisa toda. E aí, mais um ponto, que eu acho interessantíssimo. Tá? Desculpa, Hermílio, eu estou fazendo tudo de uma vez, porque senão depois o meu tempo... achando ótimo. Porque senão depois você rouba o meu tempo aqui e vai falar que eu estourei o tempo. Né? Então, aí, a busca e apreensão, como a doutora Glória aqui falou, e onde que vai ser localizado bem? E o outro ponto interessante é que eu enxergo duas possibilidades de constrição desse bem, digo, constrições judiciais, indisponibilidades, e até mesmo registros de garantia. Né? Porque o condomínio pode ser o autor ou o réu de uma execução e ter uma penhora desse bem, e aí afetará todos os condôminos, ou só um condômino pode ter o problema, pode ter o registro, pode ter o seu réu sofrer uma execução, e só ele pode, e seria só a parte dele. Como é que funcionaria isso? E eu me encerro por aqui, só levantando essas duas bolas para o Emílio responder para a gente, e eu encerro por aqui, eu fico por aqui, agradeço a presença dos abnegados aqui, que ficaram para aprender mais um pouquinho.
Obrigado. Obrigado aí, doutor. Suas colocações vão me ajudar muito a abordar coisas que eu não abordei, porque a gente não consegue pensar em tudo. Mas é questão, tentando responder tudo que você falou, não foi pouco, né? Vamos lá, sobre o registro. O local do registro vai ser basicamente onde os instituidores do condomínio multiproprietário decidirem. E eu acho que os bens também devem estar registrados na mesma base territorial. Por exemplo, se eu vou construir um bem no Rio de Janeiro, eu vou colocar tudo do Detran no Rio de Janeiro, vai ser tudo sediado lá, né? E o registro vai ser no cartório, no caso do Rio de Janeiro, algum dos cartórios de registro de título e documento do Rio de Janeiro, né? Aí, essa parte, então, está respondida. A busca e apreensão também vai ser feita conforme as regras da busca e apreensão, que pode começar no domicílio do devedor. Vamos dizer que o Luiz Cláudio, está me olhando ali, comprou uma fração multiproprietária lá de um bem imóvel, de uma Ferrari. Aí, de repente, ele esqueceu de pagar lá uma conta tal, e brigou com alguém, não quer pagar, o cara vai executar ele. Aí pede ao juiz a penhora. Vai ser penhorada a fração multiproprietária dele, e não o condomínio. Não a Ferrari do condomínio, ou se for um conjunto de bens, as Ferraris. Não vai ser. Vai ser só a fração dele sobre esse condomínio. Agora, é diferente se ele, junto com outros colegas, resolvem constituir um condomínio multiproprietário sobre bens imóveis, né, usando a nomenclatura. Aí ele resolve constituir junto com os amigos, eles falam, mas a gente não tem as Ferraris, vamos comprar 6 Ferraris para fazer o condomínio, aí eles fazem um financiamento, aí financia, cria o condomínio, cada um fica com uma fração desse coisa, então criou um condomínio multiproprietário. Só que tem uma dívida que é do financiamento dos bens, é de todos, ou seja, atinge o condomínio, foi consensual, eles sabem disso. Entendeu? E bom, vai até complicar mais. Ele pode resolver sair e vende essa fração dele para outro. Quem vai comprar vai saber que tem lá o ônus, porque todo o ônus que tiver na matrícula do bem, lá no Detran, no caso do carro, vai ser transportado por anotação, para não ter dupla oneração, para a matrícula do condomínio. Vai estar noticiado na matrícula do condomínio também, graciosamente, ou seja, ninguém vai cobrar, vai ser anotação, para não ter problema de falar em dupla oneração. Então, quem comprar a sua fração, no caso de você vender, já vai saber que há uma dívida do condomínio. Essa dívida, quando for executada, vai ser executada lá na matrícula de cada Ferrari que tiver lá, das 6 Ferraris do seu condomínio. Vão poder ser executadas, porque a dívida é do condomínio. Entendeu? Do todo. Não é da sua fração ideal. Porque vocês constituíram com essa dívida e quem adquiriu a sua fração, adquiriu sabendo disso. Por isso, você certamente vendeu ela mais barato do que ela valia, porque tinha uma dívida. Aí vai ser sobre o condomínio. Agora, por outro lado, o primeiro caso que eu falei, a dívida sendo só dele, vai ser executada só a fração dele. Registra a penhora, se for sobre a fração, você vai registrar no condomínio multiproprietário, onde está registrada a fração dele, no título e documento. E se for sobre o bem, que é o lastro do condomínio, vai ser registrado onde estiver registrado o bem. Se for um barco, na Capitania dos Portos. Se for uma aeronave, na ANAC. Se for um veículo, no Detran respectivo, que estiver o veículo registrado. O que mais que você falou? Emílio, eu fiz algumas anotações aqui também. Tá. Em primeiro lugar, eu acho que o projeto andou muito bem quando, tratando de direito privado, deixa a autonomia da vontade. Ou seja, as partes, elas podem convencionar da maneira que lhes interessar. Sim. E também pela amplitude de bens que são passíveis desse tipo de transação. Né? Então, isso deve realmente ficar aberto. Nós vemos isso na legislação várias vezes, e que você tem regras básicas, ou seja, isso e isso não pode, mas, fora isso, vocês podem convencionar da maneira que melhor aprover. Então, acho que o projeto foi muito bem delineado nesse sentido. Né? Realmente, o time sharing, que é essa questão de divisão do tempo, já há uma necessidade muito grande, porque já existe na prática há muito tempo, mas não tinha uma regulamentação, precisava ter. Então, foi um oportunismo. Foi muito bom, realmente, que esse projeto entrasse. E direito é uma ficção, né? Só é aquilo que a lei diz que é.
né? Basta que a lei diga. Nós precisamos que o projeto vingue para que a lei diga como é. A questão de responsabilidade, todas essas questões, o projeto de lei, vindo a se tornar efetivamente uma lei, ele vai passar, essa ficção vai passar a ser uma realidade, porque a lei diz que assim é, né? Eu tenho uma preocupação, apenas, e isso eu vou ficar devendo para você, porque se o projeto é do Eli, o Eli não foi reeleito. Então, esse projeto deve ter sido arquivado. Precisamos ver se ele foi arquivado. Ele estava pensado no 2419 e o outro que trata só de veículo também. Tá, então ele vai ser arrastado pelo outro, né? É. Ótimo, muito bom. E, finalmente, eu quero não só parabenizar, como agradecer ao Emílio, porque ele agora faz parte do grupo de redação, né, dessa parte legislativa e tem atuado muito fortemente. Porque sempre que você precisa apresentar não só o projeto, mas uma emenda, você tem prazo curto, e o Emílio se dispõe a ajudar. Então, eu pediria uma salva de palmas para ele, que merece, efetivamente, esse nosso agradecimento. Obrigado. A gente faz interesse de todos nós, né, comum. Faço com prazer. Obrigado. É só para esclarecer, e o Fernando, talvez amanhã ele vá tratar sobre isso melhor, mas é que o projeto de lei ele existe, ele está na Câmara dos Deputados, e o Instituto está trabalhando este projeto. Ele não está largado, não. Ele não está andando, por enquanto não andou muito, por outras circunstâncias, outras prioridades que a Câmara e não nós foram dadas, mas o Fernando vai tratar. Mas é para deixar claro que o projeto, o Emílio produziu o texto, foi apresentado pelo deputado Eli, apensado aquele primeiro projeto de 2019 que não dizia nada, só criava o condomínio, e ele está tramitando. Então, assim, a entidade, o Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas está atuando para que esse projeto ande e caminhe. E não é fácil, como nada na Câmara é fácil, mas a coisa vai passar. A gente não encontra resistência, na realidade, né, Fernando? A gente não encontra resistência, mas acontece que as prioridades deles não são exatamente as nossas. Obrigado. Ok. Bom, gente, estamos com o tempo encerrado, mas eu não gostaria de sair daqui sem antes agradecer a Ana Maria, ao Rainei, a toda a equipe aqui do ONRTDPJ, a Andréia, todas as meninas, pela beleza e alegria desse congresso aqui em Maceió. O último anterior foi em Belém. Eu tive a oportunidade de receber parte das pessoas que estão aqui, e eu fico muito feliz de estar aqui, novamente reunindo, de 2 em 2 anos que nós fazemos isso, e agradecer ao doutor Emílio pela contribuição, tantas vezes instado, como disse o doutor Paulo, hoje é uma das pessoas que mais instado na parte de redação do ONRTDPJ, ao doutor Dixmer na assessoria, enfim, muito obrigado a todos, ok?